Bem-vindos à nova série taoísta chamada Ancestrais. Hoje, no primeiro capítulo, nós vamos falar sobre a ancestralidade, a primeira ancestralidade. E aonde ela começa? Ela começa justamente em você. Não corresponde aos seus antepassados. A sua ancestralidade é a sua própria história. Tudo o que aconteceu com você e que te trouxe até aqui, que fez com que você estivesse aqui, hoje, fazendo isso que você faz, pensando da maneira que você pensa, agindo da forma como você age. Tudo isso é a soma daquilo que você de verdade é. Então você pode refletir a partir de agora sobre a sua ancestralidade. Como é que nós observamos pela visão do taoísmo? Essa visão vem de muitos anos atrás, na época de Fuxi, entre 7.000 e 10.000 anos atrás. A ancestralidade corresponde, à visão da ancestralidade, corresponde a etapas que você tem dentro da sua história. Aonde você começou, o que você adquiriu, o que você se transformou. Então a primeira etapa corresponde ao seu processo de entrada no mundo. No momento em que você, como alma, recebeu um corpo, e esse corpo acontece dentro do seu primeiro ambiente. E esse primeiro ambiente é a barriga da sua mãe. É onde você começa a forjar, a construir, a receber o seu primeiro merecimento, o merecimento da sua genética, quando você vai construindo o seu corpo. Depois que você teve o merecimento da sua genética, que é o seu primeiro ambiente, o ambiente em que você vive e é construído, ali você, no momento certo, no tempo exato, você então adentra para o seu próximo ambiente. E o seu segundo ambiente é após o parto. Corresponde ao momento em que você nasce. O momento em que você nasce, quem é que vai receber você? Então começa o seu próximo ambiente, o ambiente em que você vive, o ambiente em que você nasceu, a cidade, a época, o ano que você nasceu, corresponde a toda a sua ancestralidade. Qual era o seu nível de tecnologia, o nível de amarras mentais daquela época, conceitos que às vezes não são usados, além da sua tecnologia, o seu conhecimento, a forma como você absorvia os conhecimentos, o acesso que você tinha naquela época. Essa é a primeira etapa, corresponde ao seu ambiente. Dentro do seu ambiente, você naturalmente vai encontrar talvez os seus pais, talvez as pessoas que te cercaram e ajudaram você na construção da sua personalidade, as pessoas que cuidaram de você, que trocaram as suas roupas, que deram os seus banhos, que amamentou você. Quem que foi essa pessoa? Então essa corresponde à sua segunda etapa do seu merecimento, da sua ancestralidade, o merecimento dos seus relacionamentos. Então primeiro você tem o seu ambiente, segundo você tem os seus relacionamentos, as pessoas que se aproximaram de você. Por que a gente fala sobre merecimento? Porque a maioria das pessoas, outras pessoas, não tiveram o seu merecimento. O seu merecimento é exclusivo. O seu merecimento é só seu. É o momento em que você recebe aquelas pessoas e essas pessoas começam a atuar dentro da sua história. Mas você pode falar, mas Hamilton, algumas pessoas não eram tão bondosas. Essa é a sua percepção dentro dessa história que você viveu. Mas se você observar que essas mesmas pessoas não poderiam agir de forma diferente naquela época, com a cabeça que elas tinham, com as amarras mentais, amarras emocionais daquela época, então você começa a compreender que tudo seguia um caminho perfeito, tudo seguia um caminho natural. Você pode pensar, puxa, mas eu tenho uma lembrança muito forte, quase que um trauma, sobre alguma coisa que me aconteceu, feita por alguém. Tudo bem, será que ela tinha uma outra forma de fazer? Esse é um questionamento que nós não vamos ter resposta. Por quê? Porque corresponde à história daquela pessoa e não à sua. Vamos voltar à sua. Você então teve o merecimento de receber essas pessoas que falavam, que agiam, que se comportavam daquela maneira. E começou a fornecer, todas elas forneceram todo o conteúdo que é a sua base da sua criação, a forma como você entendeu
e entende até hoje uma boa parte da sua realidade. Então nós tivemos o seu ambiente, o merecimento do seu relacionamento e depois então o terceiro merecimento, o merecimento do conteúdo que você recebe, dos seus aprendizados, porque você pode receber um vasto conteúdo. Hoje em dia, atualmente nós temos um vasto conteúdo e acesso ilimitado a esse conteúdo, mas naquela época era diferente. A cada geração, tudo vai mudando. Então nós precisamos entender aquela época. Então esse é o seu merecimento, o merecimento do seu nascimento, que nasceu com aquele mapa astrológico na hora exata, no local exato, que configurou uma história, um destino, uma força. Isso é o seu ambiente, somado às pessoas com quem você se relacionou, somado ao merecimento do seu aprendizado, aquilo que veio para você como conteúdo, um conteúdo vasto, que você foi aprendendo a cada ano, que você foi amadurecendo, onde você pegava, por exemplo, uma frase de alguém, um exemplo de alguém, e trazia para você como seu modelo, como seu exemplo. E talvez você use até hoje algumas frases que você ouviu, talvez na família, talvez na escola, talvez de um amigo ou amiga. Você pegou esse conteúdo e converteu uma parte em você. Esse merecimento é o seu, é exclusivo, é pessoal. Essa é a nossa ancestralidade. O ambiente em que nascemos e crescemos, as pessoas que ajudam no nosso crescimento, nosso segundo merecimento. O terceiro merecimento, a forma como você acessou um conteúdo. Mas veja bem, nós temos duas maneiras de entender os nossos aprendizados. O primeiro corresponde ao merecimento de receber o conteúdo. E a segunda etapa, é um merecimento de compreender tudo aquilo. Porque às vezes a gente recebe um conhecimento, mas a gente não consegue digerir, a gente não consegue acessar, a gente não consegue utilizá-lo. E ele passa despercebido ou é apagado na nossa história. Ele vai ficando de lado e ele desaparece. Outra parte, você recebe esse conteúdo e você consegue acessá-lo de forma ininterrupta e consegue processar e ser matéria-prima, base para você crescer, para você construir a sua história. Então é importante você perceber aonde você está, quem é você dentro da sua caminhada, dentro da sua ancestralidade. Por isso, a gente tem um caminho que nós chamamos de tal. O nosso caminho, esse caminho é construído pela nossa caminhada, a forma como nós caminhamos. A gente não precisa mudar de caminho, a gente às vezes precisa mudar a forma de caminhar, a maneira que a gente utiliza os nossos recursos, os nossos aprendizados e também a forma como nos relacionamos com as pessoas, porque essas pessoas foram sendo trocadas, algumas desapareceram, algumas foram para o céu, outras se afastaram. E você vai perceber que nós temos funções. Essas funções são as nossas necessidades. Nossas funções, por exemplo, às vezes você precisa de um professor. E ao longo da sua história, alguém está ensinando você. Seja com uma frase, seja com a dica de um livro, de um vídeo, você vai recebendo as informações necessárias e você então entende que você teve, ao longo da história, uma função, a função de ser ensinado. E esse ensinamento, esse merecimento do ensinamento foi realizado por várias pessoas. Várias pessoas passaram na sua história e deixaram um conhecimento, um aprendizado, uma instrução, uma mentoria, uma maneira de você amadurecer, crescer, se transformar. Então, esse é o seu merecimento dentro da sua ancestralidade. Isso é uma função. Nós temos, às vezes, função de alguém que nos serve, alguém que nos ajuda, quase que um anjo que aparece no momento exato, no momento necessário, aquela pessoa aparece com a solução para o seu problema. Então, isso é o nosso merecimento. Essas funções vão sendo passadas de uma pessoa para outra. Então, alguém entra na sua história, você recebe, você aceita,
ela fica por um tempo e vai embora. Mas aquela cadeira que ficou vazia, ela vai ser ocupada por alguém. Aquela cadeira é uma função. Nós temos várias cadeiras, nós temos várias funções. E essas funções, cada função, representa o nosso merecimento. Aquilo que a gente tem para receber dentro do mundo, dentro da vida. Então nós temos o ambiente, nós temos a forma de relacionamento, nós temos o merecimento do aprendizado. Esses três vão trazer para a gente uma construção de dentro para fora. São com esses três recursos que nós vamos construir os nossos princípios. Os princípios que absorvemos, o princípio da quietude, ou talvez o princípio de agitação, o princípio de estar estável contemplativo, ou totalmente visionário, totalmente ativo, pessoas que executam sem parar, pessoas que esperam, analisam, escrevem e fazem com que aquilo aconteça. Essa energia são os nossos princípios. E nós absorvemos isso, ou nós somos forjados, a nossa alma vai sendo forjada, uma parte dela, com tudo que nós recebemos. Esse conteúdo faz com que a gente tenha os nossos princípios e, por consequência, ainda internamente, as nossas virtudes. E talvez você tenha virtudes, por exemplo, de bondade, de sinceridade, de retidão, de educação ou polidez, ou você preza a virtude do conhecimento, da sabedoria, da execução. São as 5 virtudes importantes que nós encontramos no taoísmo. O taoísmo tem várias virtudes, mas essas 5 são as mais importantes. São aquelas bases que vai gerar outras, são desdobramentos dessas 5. Então você pode observar dentro do seu coração, dentro da sua alma, o que você de verdade sente, quais são de verdade as suas virtudes e principalmente seus princípios. Princípios e virtudes. São esses dois que vão trazer para a gente a nossa primeira construção, a construção da nossa identidade. Quem nós somos, ou quem éramos há 5 anos, há 10 anos, ou até mesmo na semana passada. Porque a nossa identidade está em constante mutação, está em constante transformação. Se você pensa que uma pessoa não muda, está enganado, porque ela muda. Ela muda às vezes para melhor ou para pior, mas ela muda. Ela muda porque o processo natural de mutação é mais forte. E quando nós observamos isso, lá de trás da nossa história, nós encontramos a nossa ancestralidade. E é justamente essa ancestralidade que você precisa entender e cultivar. Sabendo de onde você veio, você vê o quanto que você caminhou. Muitas vezes a pessoa tem um objetivo na vida. Eu quero ter uma casa, ou eu quero meditar mais, ou eu quero me transformar em alguma coisa, ter uma nova profissão, não importa. Às vezes a pessoa tem um objetivo. E de repente ela vai caminhando dentro da vida, vai produzindo aquilo, talvez vá meditando, vá rezando, e de repente ela olha e fala, puxa, ainda está tão longe, ainda falta tanto. O conselho do taoísmo é que você olhe para trás. E você veja que, como Lao Tse, o maior filósofo e pensador do taoísmo, dizia, uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Então você olha para trás e vê que cada passo que você deu, um pequeno passo, você já não está na mesma posição, já não está no mesmo local, já não está pensando da mesma maneira. E por consequência, ao olhar para trás, você vê o quanto que você mudou. Puxa, eu queria meditar 1 hora, por exemplo, queria meditar 1 hora, mas ainda estou meditando só 40 minutos. Que bom, porque algum tempo atrás você nem sequer meditava. Depois meditava 10 minutos, depois 20 minutos, depois meia hora. Então o processo natural de evolução e crescimento foi acontecendo. Mas a gente só sente a nossa ancestralidade se transformando quando nós olhamos para trás. Temos objetivos bem definidos na nossa vida, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Nossos sonhos, os sonhos da alma, nós temos bem definidos, mas às vezes parece que é inalcançável. Na verdade, se você quer saber se você está crescendo ou não, olha para trás. E olhando para trás, você vai ver o seu crescimento, a sua evolução. E o momento natural
da construção da sua identidade. Você vai perceber que a cada ano que passa você pensa diferente, você fala diferente, você age diferente, você se comporta diferente. Seu estado comportamental, seu nível espiritual, seu nível de conhecimento vai se transformando naturalmente, gradualmente. Então é extremamente necessário e importante você tomar consciência da sua ancestralidade, para que você possa, antes de pensar nos seus pais, nos seus avós ou todos os seus antepassados, que você pense primeiro na sua alma, na energia principal que anima esse corpo. O quanto que ela já caminhou na história, o quanto que ela já progrediu na vida e o mais importante, quais são os sonhos que ainda precisam ser cumpridos e realizados. Alguns já foram, outros foram esquecidos, outros foram conscientizados, mas existem alguns ainda que a sua alma clama pela realização. Então, qual é esse sonho? Qual é esse objetivo? Não importa a distância entre você e esse sonho, entre a sua alma e a realização da alma. É importante que você perceba o seguinte: o quanto que você caminhou, o quanto que você vem se preparando, crescendo, amadurecendo, para que você esteja pronto, por exemplo, para voltar para sua família e talvez uma pessoa que provavelmente teve uma ruptura lá atrás, você possa encontrar com ela, você possa, com outra cabeça, com outra mentalidade, outros princípios, outras virtudes, naturalmente você se conectar com essa pessoa. Talvez você comece a observar o seu lado profissional e ver que ele não é tão desfavorável e que você pode fazer a mesma coisa de forma diferente. Sendo assim, o mais importante não é o caminho que a alma segue. É importante a forma como a sua alma caminha o caminho que ela escolheu. É importante que você caminhe dentro dos seus sonhos. Não viva o sonho do outro, não viva a vida do outro, viva a sua. É importante que você viva exclusivamente a sua história, a sua vida, a sua energia. Para que a sua identidade, que vai se transformando a cada passo, tenha uma próxima etapa, tenha uma maneira de se posicionar no mundo. E antes você se posicionava de maneira mais firme, mais agressiva, e hoje mais suave. Ou antes era suave e agora está mais séria. Então que você, através das suas virtudes, um conselho do taoísmo, é que você acrescente no seu posicionamento, dentro da sua vida, onde você estiver, posicionamento na família, posicionamento dentro do seu lado profissional ou com seus amigos, não importa, que você coloque ali sinceridade e seriedade. Sinceridade e seriedade são duas virtudes, basicamente dois ingredientes para que você possa se relacionar de uma maneira melhor. Mas você pode falar, mas a outra pessoa não tem essas virtudes. Mas essa é a caminhada dela. Faz a sua parte que naturalmente instiga aquela pessoa. A gente fala que quando, isso é uma frase dentro de uma arte taoísta chamada Feng Shui, algumas pessoas conhecem como Feng Shui, que diz que quando você olha o fantasma olha você. Isso serve tanto para a energia da casa, para a energia como na magia, e você pode pegar essa frase e transportar para você. Quando você olha aquela pessoa com seriedade e com sinceridade, naturalmente a seriedade e a sinceridade vai despertando dentro dela. É um outro olhar. Quando eu vejo o mundo de uma maneira, eu começo a construir o meu mundo daquela maneira. Então que você mude a sua ótica. Essa é a forma de você mudar a sua forma de caminhar, não um caminho. Mudar a forma de caminhar representa você, a partir de agora, como que um voto, uma promessa. A partir de agora, eu vou tratar todas as pessoas bem. Eu não vou mais dizer não, pelo menos de primeira. Eu não vou dizer que faço ou não faço. Eu vou aceitar o que vem. Aceitar o que vem para que possa transformar aquilo. De maneira em que, não vou ser passivo, mas de maneira em que, ao aceitar aquilo que vem, eu possa acrescentar as minhas virtudes, os meus princípios. Eu coloco alma, a minha alma, naquele local, naquele relacionamento, naquela pessoa.
E a partir dali, desse momento, aquela pessoa, aquele local, aquele relacionamento vai começar a forjar, a construir o que daqui a pouco eu mesmo vou chamar da minha ancestralidade. Então que você comece a construir a sua ancestralidade no futuro. Como é que você faz isso? Acrescente seus princípios, coloque a sua alma naquilo que você faz, assim você consegue se transformar de verdade e ser tudo aquilo que você de verdade é. Não é aquilo que você precisa ser ou pode ser, aquilo que você de verdade é, que representa a expressão maior da sua alma. E você pode pensar, puxa, mas eu não acredito tanto em alma. Tudo bem. A pessoa, aquilo que está me ouvindo e me assistindo é a alma. Então eu estou falando com ela. Você pode dar o nome que você quiser. E dessa maneira você entende o primeiro ancestral. O primeiro ancestral de tudo que você tem, que é você. Observe, respeite o seu crescimento, a maneira como você se posiciona. Depois que você se posicionou, que você construiu a sua identidade, por consequência, naturalmente, olha que fantástico, você vai começar a lapidar a sua alma. E vai lapidando gradualmente, a cada dia, a cada aprendizado, a cada vídeo, a cada aula, a cada conteúdo, a cada conversa que você tem, enfim, a cada pessoa que passa por você como um recurso dentro do seu grande recipiente espiritual, ele passa então a trazer informações fantásticas para você, importantíssimas para a sua alma. E você vai lapidando a sua alma, seja na meditação, seja na oração, no mantra, seja num trabalho de caridade ou como voluntário de um local, seja ajudando um amigo, auxiliando um parente, enfim, que você pegue o seu tempo de vida e dedique para o outro, dedique para o mundo. Ao fazer isso, você começa a servir. E ao servir, naturalmente você aprende, você amadurece, você cresce. Sua alma, energia, espírito começa a se transformar, começa a ser lapidado. Então, ao lapidar a alma, você começa a compreender melhor o que você tem de talento, de vocação, o que a sua alma tem para servir as pessoas. E você pode pensar, mas eu ainda não entendo, ainda não sei para que eu sirvo. Comece a servir. Primeiro observe toda a sua história. Quer ver sua ancestralidade? Observe os livros que você já leu, os cursos que você já fez, as pessoas com quem você convive. Esse é o momento atual. É o momento e a soma de tudo que você viveu, seja através dos livros e de vídeos. Observe esse conteúdo. O que ele está falando? É sobre culinária? É sobre medicina? Saúde? Qual é o tema principal que te atrai? Talvez ali seja o princípio da sua natureza, do seu dom, do seu talento, da sua vocação, habilidade, funcionalidade. Entenda isso, observe isso, para que você possa lapidar com mais consciência, entendendo qual é a obra que você pode deixar, qual é o rastro por onde você passa, as pistas que você deixa por onde você passa. Sorrisos, crescimentos ou apenas estagnação. Então que essa energia possa ser processada. Isso corresponde à sua ancestralidade, a ancestralidade maior, a sua. Então a partir de agora, se transforme. A partir desse momento, se você puder, assista novamente esse capítulo para que você possa compreender melhor, faça suas anotações e entenda que toda essa energia veio de você e depende exclusivamente das suas escolhas. Boas escolhas, um bom caminho, para que você possa ter um bom merecimento. Pensa nisso e a gente se vê no capítulo que vem. Tchau, tchau.